Muitos dos maiores investidores do mundo são extremamente conhecidos por meio das suas entrevistas e aparições públicas em eventos. Mas um dos maiores ganhadores de dinheiro de todos os tempos é quase um anônimo. Esse é um cara que já fugiu do governo chinês na sua juventude e hoje administra 15 bilhões de dólares, tendo gerado um retorno de 30% ao ano há mais de 20 anos. O seu nome é Li Lu. Mas quem é ele? E por que você precisa conhecê-lo? O Li Lu tem uma das histórias mais interessantes de todos os investidores que eu já estudei. Pensa que ele só conheceu Warren Buffett numa palestra nos Estados Unidos porque ele teve que fugir da China após ser perseguido pelo governo chinês. É uma história que todos deveriam conhecer e também está repleta de lições de investimento para aqueles que estão tentando ter sucesso no mercado de ações. Então aqui está a história e as filosofias de investimento do grande investidor da China. Li Lu nasceu em 6 de abril de 1966 em Tangshan, na China. Era o início da Revolução Cultural e o líder do país na época, Mao Tse-tung, estava tentando eliminar qualquer vestígio de capitalismo. This generation of Tiananmen was born in the darkness of a cultural revolution. No ano em que Mao morreu, em 1976, a cidade de Tangshan foi atingida por um terremoto de magnitude 7,6. 85% dos edifícios foram destruídos e estima-se que mais de 300 mil pessoas morreram. Li Lu estava entre os sobreviventes. Ele tinha apenas 10 anos na época. Olhando para trás, esse desastre natural de 1976 foi muito simbólico pela mudança que estava acontecendo na paisagem econômica e política da China. Foi o início de muitas iterações de reformas que levaram o país a ser muito mais próspero do que vemos hoje. Mas assim como a própria China, a jornada de Li Lu para se tornar um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos foi extremamente difícil. Ele ingressou na Universidade de Nanjing em 1985, inicialmente se especializando em física antes de se transferir para a economia. Em seu 4º ano, ele participou dos protestos da Praça da Paz Celestial. O movimento estudantil começou após a morte de um membro pró-reformista do Partido Comunista Chinês, Hu Yaobang. A economia chinesa estava crescendo rapidamente, em grande parte devido a reformas econômicas, mas muitos acreditavam que o crescimento estava beneficiando desproporcionalmente um pequeno grupo de pessoas, enquanto aqueles na parte inferior da escala socioeconômica continuavam a sofrer. And that was the time of hope for the entire nation, for this young generation. It is a dream, but of course it's also fear. O Partido Comunista Chinês impôs a lei marcial, usando o exército para encerrar os protestos. Muitos manifestantes, inocentes e espectadores foram mortos, e algumas estimativas colocam o número de mortos na casa de milhares de pessoas. So people who participate would have to face, one way or the other, severe persecutions. O papel de Li Lu nos protestos fez dele um dos estudantes mais procurados pelo governo chinês. Once you're on the Chinese most wanted list, your name and pictures began to appear all over, on the radio, television, train station, bus station, on the street. Li Lu então se escondeu, temendo a dura perseguição do governo chinês. Enquanto era caçado, ele conseguiu se conectar com uma rede de contrabando que estava ajudando estudantes a fugir do país. So I never thought I could escape. And then I was approached while I was hiding with people from both inside and outside China. They said they're organizing an extensive network to rescue people. Ele precisava solicitar asilo político, mas muitos países, incluindo os Estados Unidos, estavam recusando receber estudantes. France was the only country at that time that accepted us. So we all went to France. Depois de fugir para a França, ele conseguiu migrar para os Estados Unidos, mudando-se para Nova York para estudar na Universidade de Columbia. Os primeiros 23 anos de vida de Li Lu foram cheios de dificuldades que eu nem consigo imaginar. Então realmente ele merecia um pouco de sorte e de fato ele teve. Li Lu recebeu algumas bolsas para estudar em Columbia, mas ainda acumulou grandes dívidas para concluir sua educação. Um dia, ao pensar em maneiras de ganhar dinheiro, um colega de classe disse a ele: se você quer saber como ganhar dinheiro na América, haverá uma palestra na escola de negócios que você precisa assistir. Sem saber nada sobre a palestra, ele entrou e se sentou para aprender sobre investimentos. Um homem amigável de 63 anos se apresentou como o Warren Buffett. Na época, Buffett já era bilionário, mas era bem menos famoso do que é hoje. Ao longo da palestra, Buffett conseguiu desfazer as ideias pré-concebidas de Li Lu sobre o mercado ser um ambiente corrupto. Looking back, I feel I'm extraordinarily lucky, and I feel nothing but gratitude. I feel lucky to accidentally step into Buffett's lecture at your class, basically. Buffett não falava de ações como um pedaço de papel que você pode tradear, mas sim como parte de negócios que deveriam ser acumuladas ao longo do tempo. A jornada de investimentos de Li Lu começou naquele dia em 1993, com uma ideia fundamental: valor intrínseco. Buffett afirmou que as ações se comportavam de maneira diferente dependendo do horizonte temporal.
No curto prazo, os preços oscilavam, refletindo pequenas mudanças nas expectativas dos investidores, tomadas de decisão de milhares de compradores e vendedores focados na perspectiva econômica, no ambiente de negócios ou até mesmo no cenário político. Mas no longo prazo, os preços das ações tenderiam ao valor intrínseco. Ironicamente, o conceito também não foi ideia original de Buffett. Ele aprendeu com seu professor na Universidade de Columbia, Benjamin Graham, que é conhecido como o pai do Value Investing. Ele descreveu o mercado como algo dinâmico, dizendo que no curto prazo o mercado é uma máquina de votação, mas no longo prazo ele é uma balança. A volatilidade de curto prazo dos preços das ações significava que era possível para o investidor comprar uma ação por menos do que ela vale e ganhar dinheiro conforme o preço retornava ao seu valor real. O valor intrínseco no caso das ações é derivado da lucratividade e dos ativos líquidos do negócio. Essa ideia fascinou Li Lu e ele se tornou obcecado por estudar as jornadas de investimento de Warren Buffett e seu parceiro, Charlie Munger. Quando se formou, em 1996, Li Lu já havia alcançado retornos fenomenais aplicando os princípios que tinha aprendido. Here was a guy who was on student loans, he had no money, and on the float of the student loans, which is, he would get the money in, January, maybe he has to pay it in April or something. He said he would invest the float of the student loans, and when he graduated, he had $1 million. Ele não só estava gastando inúmeras horas pesquisando e analisando empresas, mas também obteve seu bacharelado em Economia e MBA e terminou a faculdade de Direito. Tudo ao mesmo tempo. Ele então foi direto para o mundo dos bancos de investimento, trabalhando por 2 anos enquanto continuava a investir seu próprio dinheiro. Em 1998, ele decidiu que era hora de tentar administrar sua própria empresa. Então fundou a Himalaya Capital logo no início da crise financeira asiática. O colapso começou na Tailândia. Enormes dívidas externas forçaram o país a desvincular sua moeda ao dólar americano, causando seu colapso e a economia junto com ele. A dor se espalhou para outros países do Sudeste Asiático e depois para o Japão e a Coreia do Sul, pois suas moedas também entraram em colapso. As ações dos mercados financeiros asiáticos caíram de forma significativa e essa foi a oportunidade de Li de investir em negócios abaixo do valor intrínseco. Great businesses are the ones who really have above average returns to invested capital. O problema é que, se uma empresa é capaz de fazer isso, por que outras empresas concorrentes não poderiam simplesmente replicar o que eles têm? E é aqui que o conceito de moat, ou fosso econômico, é realmente importante. Truly good business is the one who can fend off competitors, who can really have enduring competitive advantage. O negócio precisa ser capaz de produzir altos retornos sobre o capital, mas também ser capaz de defender esses retornos de muitos outros concorrentes. Isso é o chamado fosso econômico, ou moat, algum tipo de característica sobre o negócio que não pode ser replicado facilmente pelos concorrentes. Os tênis de corrida são todos muito semelhantes em um nível básico. Então por que a Nike vendia muito mais do que seus concorrentes? Bem, é porque tem algo que eles não podem replicar, a marca da Nike. A história e o significado cultural e social que tornam seus tênis mais desejáveis do que outras marcas. Each time is different. You have to really look for each specific company in specific ways. Não há duas empresas ou indústrias iguais, então você precisa aprender a descobrir quais elementos são importantes em cada caso. E isso é particularmente importante quando se trata de gestão. Well, in a lot of the companies, the management will make big differences. The culture that the management will produce will make a big differences. But in the small set of experiences, management really matters almost nothing. Uma das coisas mais importantes que Li Lu descobriu é que você precisa ser um generalista em negócios e um especialista em diferentes estágios do processo de investimento. Well, in a sense, you always want to be a generalist in terms of a student of businesses. But by the time you really get into the companies you really decided to invest, you really better become a true specialist. Um amplo interesse que lhe permite escanear muitos tipos de negócio e então uma vontade de se tornar especialista nas poucas áreas em que você finalmente decide investir. Voltando lá para a crise financeira asiática, Lu encontrou algumas empresas que ele considerou de alta qualidade e foi capaz de comprá-las muito abaixo do valor intrínseco, porque a crise tinha derrubado todos os preços. Em seu primeiro ano dirigindo o Himalaya Capital, seu fundo perdeu 19%, mas ele manteve suas convicções. E dentro de 2 anos, as economias asiáticas que estavam sofrendo receberam as ajudas do FMI e da China, e à medida que as economias se recuperavam, os investimentos começaram a dar retorno. O investimento durante essa crise deu a Li Lu uma compreensão mais profunda do risco. A indústria financeira tradicional acredita que o maior risco para o investidor é a volatilidade,
Mas a verdade é que o maior risco é a perda permanente de capital. Se o negócio da empresa, que é aquilo que existe por trás do preço da ação, for algo sólido e com pouco risco dela sair do mercado, os movimentos de preços semanais ou mensais são completamente irrelevantes. Na verdade, a volatilidade não é apenas um risco, mas também uma oportunidade de possuir grandes negócios a preços melhores. Infelizmente, seus clientes não viram dessa forma. O fraco desempenho de curto prazo do fundo de Li Lu levou muitos de seus investidores a retirarem o seu dinheiro. Eles não conseguiram entender a ideia de que os preços de curto prazo não refletiam o valor de longo prazo das empresas que ele havia comprado com o seu dinheiro. Esse é o problema fundamental da indústria de fundos de investimento, no mundo todo. O investidor resgata justamente na hora que deveria comprar. Li Lu encontrou a solução para o seu problema por meio da sua amizade com Charlie Munger. Ele foi o seu mentor por anos, por meio das lições que ele e o Warren Buffett compartilhavam a cada ano nas reuniões de acionistas da Berkshire Hathaway. Durante sua primeira conversa aprofundada, em 2003, Munger disse que era o mesmo problema que ele enfrentou ao administrar sua própria empresa de investimentos décadas atrás. A solução se resumiu à estrutura do fundo. Trabalhe apenas com clientes que estejam dispostos a ficar presos a contratos de longo prazo, para que não possam sacar o dinheiro durante os períodos de baixo desempenho e, na maioria das vezes, mantenha as portas fechadas para novos clientes, para que você não tenha necessidade constante de encontrar novas oportunidades de investimento para investir o novo dinheiro que entrou. Foi exatamente isso que ele fez. Mesmo recebendo investimentos do próprio Munger, seu desempenho desde então tem sido surpreendente. A Himalaya Capital obteve retorno de 36% anual líquido de 2004 a 2009. E de 1998, quando foi fundada, até 2010, a empresa cresceu 20 vezes o tamanho do dinheiro. Hoje, Li Lu administra quase 15 bilhões de dólares em ativos, a maioria dos quais é investida fora dos Estados Unidos. Para saber a história completa de Li Lu e como ele investe, clique no link da descrição ou escaneie o QR Code na tela e vamos te dar um e-book gratuito sobre ele. É isso, até a próxima!